Eu acompanhei a Lava Jato desde o primeiro dia. Eu atuei na primeira operação, quando entraram lá no tal posto que era um Lava Jato, que deu origem ao nome da operação. E fui advogar para Alberto Seff. Quando eu comecei a fazer aquele acompanhamento, em princípio todos nós imaginávamos que era um processo comum, tanto igual a tantos outros que a gente atua. Mas eu fui a Curitiba, ele estava preso lá. Quando eu comecei a acompanhar, eu comecei a conversar um pouco com o Seff, eu comecei a notar que tinha alguma coisa além ali, aqueles procuradores, o Moro, tinha uma estrutura que não me cheirava bem. O que é uma tentativa de estruturar um poder, instrumentalizando o poder judiciário, instrumentalizando o Ministério Público. É o caso talvez mais clássico de lawfare que pode existir no mundo. Caso impressionante. E eu comecei a acompanhar, porque eles tinham uma estrutura muito pensada, era realmente profissionalizada. Eles tinham um chefe, que era o Moro, os procuradores eram subchefes, ele coordenava os procuradores. Eles tinham uma estrutura midiática muito impressionante. Inclusive, quando começaram a fazer isso, eu achei que o maniqueísmo era tão pueril que não pegaria. Mas como eles tinham uma grande mídia, foi muito fácil para eles. Eles tinham, inclusive, em cada grande jornal, em cada grande grupo de televisão, eles tinham aqueles que receberiam primeiro as mensagens, as reportagens. Por exemplo, eles usavam, quando terminava a operação, vocês cansaram de ver isso, tinha aquelas longas entrevistas, né? Que aquilo tinha uma coisa determinada, era para quebrar o moral da pessoa, era para forçar o judiciário a não negar os pedidos de prisão e tal, e para fazer um pré-julgamento midiático, porque eles faziam uma leitura daquilo que estava, por exemplo, no telefone que era apreendido, faziam uma leitura única ali, sem fazer qualquer tipo de outra análise, e ficavam 2 horas. Quer dizer, eu pergunto, e a paridade de armas? Imagina se eu ligo para o camarote e falar, camarote, agora eu quero 2 horas para poder falar, depois os procuradores falarem, porque aí ainda tinha, toda tarde ou toda noite, aquilo que a gente chamava, a gente que atua muito no Supremo, você tem 2 turmas, tem a primeira turma, a segunda turma, uma turma um pouco mais liberal, a outra turma um pouco mais dura, e a gente tinha a terceira turma, que era a turma da Camarote, Natuza, o pessoal, a Cristiana Lobo, à época e tal, que era quem dava a palavra final mesmo, que era a mídia. Eu escrevi um artigo em 2015, setembro de 2015, na Folha, chamado Que País Queremos? Onde eu dizia que não admitia que juiz algum, que procurador algum, delegado algum, viesse falar que queria o combate à corrupção mais do que eu, mais que qualquer um que está aqui. Mas só que eu queria esse combate dentro das regras constitucionais. Absolutamente dentro das regras constitucionais. E eles fizeram um maniqueísmo barato. Eles diziam, aquele que critica os excessos da Lava Jato é porque são contra o combate à corrupção. Isso pegou, inclusive, no Supremo Tribunal. Dividiu o Supremo Tribunal Federal. Me lembro, certa vez, eu estava no plenário, o Barroso, ao brigar com o Gilmar, numa daquelas brigas históricas ali, ele, para ofender o Gilmar, ele falou assim, você solta as pessoas. Essa era uma ofensa. Quer dizer, existia claramente, eu me lembro do ministro dizer que era necessário julgar o direito penal ouvindo a voz das ruas. Aquilo me causou indignação no processo meu, eu escrevi dizendo, olha, quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. O Supremo Tribunal ouve a Constituição, evidente. Então, houve uma instrumentalização, certamente, repito, o maior caso de lawfare que tenho notícia, e isso redundou naquilo que, desde o início, eu me lembro que quando nós começamos a correr o Brasil, prejuízo pessoal, prejuízo do escritório, evidentemente, porque à época eles eram semideuses, né? Eu costumo até brincar que eles, se tivessem lido um pouco de literatura, teriam ouvido lá Fernando Pessoa falar, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo? Só que eles não liam nada. São indigentes intelectuais que tinham uma estrutura muito bem montada para atingir o poder e ganharam. Sob esse aspecto, eles ganharam. Eu me lembro que quando o Moro saiu, 18 de novembro de 2018, que ele saiu para ser ministro da Justiça, novembro de 2018, eu dei uma entrevista para o UOL, com a página inteira, que o título era Moro terá um fim melancólico. Eu recebi telefonema de 6 ministros do Supremo. Você está ficando louco? O cara está saindo para ser ministro da Justiça. Eu falei, não tem como sustentar. É um caso clássico de corrupção. Um agente público que toma um ato de ofício para depois ter um benefício. É um caso clássico de corrupção. Ele não sabe porque não tem nada de direito penal. Mas ele realmente, ali é o complemento perfeito. Isso não podia durar. E a grande vitória deles, desse grupo, foi eleger o Bolsonaro. Inclusive, é muito interessante, eu andei correndo o mundo aí para discutir esses assuntos. As pessoas citavam muito a Operação Mãos Limpas. Mas acho que eles leram a Operação Mãos Limpas só até a metade do livro. A Operação Mãos Limpas foi um fracasso, 33 suicídios, e lá resultou em Berlusconi. Lá foi feito o que foi feito aqui no Brasil em algumas áreas. Quer dizer, as milícias, os milicianos que lá são da máfia, para destruir certos grupos, eles entregavam os grupos, para ter o controle absoluto do mercado. Mas essa arquitetura, para chegar a ela, a Lava Jato destruiu
e destruiria todo e qualquer instituto sério. Quer dizer, a delação, que pode ser um instituto interessante, foi absolutamente destruído pela Lava Jato a partir do momento em que virou um instrumento realmente de tortura. Eles foram criando uma estrutura interessante de passar por cima de qualquer instituto com a cooptação de parte do judiciário. Quando eu vi um ofício dele, eu tive prazer enorme. Falei, porra, esse cara não sabe onde está mexendo. Ele está agora aqui, a juiz em Brasília, né? E caiu com um determinado desembargador. E eu liguei para o desembargador no celular. Ele atendeu e falou assim: já sei o que é, não precisa falar. Deu uma decisão absolutamente dura para mostrar para o Moro que existe judiciário fora daquele grupo que ele formou para corromper o judiciário. Por que eu digo que a Lava Jato efetivamente não se pode falar que ela acabou? Quando o Bolsonaro assumiu, tendo ele determinada prisão do principal opositor que estava em primeiro lugar, isso é um escândalo internacional, isso é uma coisa inacreditável. Nós temos que responsabilizar criminalmente o Moro, os procuradores que ele coordenava e os advogados que se acumpliciaram a eles. O Supremo Tribunal disse que houve uma corrupção no sistema de justiça. Nada pode ser mais grave. A corrupção no sistema de justiça foi julgada pelo Supremo Tribunal e nós temos, todos nós, a obrigação de dar responsabilidade a isso. Aquilo que a Lava Jato fez no país é de certa forma, irrecuperável. E acho que a OAB foi omissa, boa parte dos advogados foi muito omissa, a sociedade brasileira se encantou através da força da mídia. Mas, felizmente, olha que país doido. Eu sou um crítico do judiciário, em regra, é um país com poder patrimonialista, um poder. Você abre uma folha com a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo. São homens brancos, quase não tem mulher, negro não tem nenhum. Um poder desse tem que ser criticado diariamente. No entanto, nesse momento que nós vivemos, onde nós temos um executivo fascista ainda, boa parte do legislativo cooptado, completamente cooptado, através de orçamentos secretos e outras benesses, o que salvou e deu instabilidade para o país foi o judiciário.